Está melhor. Benção. Então, irmãos, para quem não estava por aqui, na quarta-feira passada, eu comecei um estudo de um panorama geral a respeito da vida de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Se você não viu a live anterior, eu recomendo que você vá lá e veja, né, depois, espera acabar aqui. Veja, porque na semana passada eu trouxe todo um contexto em que a história de Davi está inserida. Quando a gente entende o contexto onde isso aqui está acontecendo, onde toda a história do reinado aqui, onde a monarquia começa em Israel, né? Quando a gente vê todo o contexto ali, a gente entende o quão profundo é isso aqui, o quão importante Davi é para a história de Israel. E nós vimos na semana passada que a grande verdade é que um rei não estava nos planos de Deus. Deus era o rei do povo, né? Deus queria governar o povo e com isso ele levantava juízes, levantava homens ali em necessidades específicas para liderarem o povo contra batalhas, ou seja, o que for que se levantasse. Deus ele estava agindo dessa forma e o povo vendo, né, tendo as suas referências ali com tantas nações ao redor deles, eles decidiram então que eles queriam um rei, assim como as outras nações. Samuel então fez isso, né, acatou ao que o povo estava falando e escolheu Saul. Saul foi escolhido como rei e nós vimos na semana passada quanta coisa ruim Saul acabou fazendo, né? O seu coração acabou se exaltando, ele desobedeceu a Deus por 2 vezes e o reinado de Saul foi tirado dele. Deus tirou o reinado de Saul, muito devido ao coração dele. Eu creio que não seja nem pelos erros que ele cometeu, porque se nós pararmos para ver na história de Davi, nós vamos ver isso na semana que vem, que quando Davi assume o trono, ele vai cometer erros aos nossos olhos muito piores do que Saul cometeu, mas nós vamos ver lá na frente que Davi tinha um coração quebrantado. Davi se arrependia dos seus erros. Diferente do que Saul fez, quando Samuel foi confrontar ele se encheu de desculpas, ele falou que ele não estava errado, que ele fez o certo. Ele não se arrepende, ele não se dobra diante de Deus, e esse foi o grande erro que Saul cometeu e o reinado foi tirado dele. Então agora Deus envia Samuel para uma missão de encontrar o novo rei de Israel, e é nesse ponto da história que nós vamos entrar hoje. Eu vou falar muita coisa hoje, muita informação, como eu falei, é um panorama geral, porque se nós fôssemos falar ponto a ponto, gente, é muita coisa. Tem muitos detalhes, muita história. Então, se você não conhece muito bem a história de Davi, eu recomendo que você leia. Leia todo aqui, 1 Samuel, principalmente a partir do capítulo 16, que nós vamos entrar hoje. Tá? Eu estou lendo na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Isso, é a NAA. Se você não tem a NAA aí, em física, pega no teu aplicativo para você acompanhar comigo a leitura. Tá? Já vai abrindo lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Vai abrindo aí. 1 Samuel 16. Esse aqui é o momento onde Samuel ele vai encontrar o novo rei. Então é um momento muito especial aqui no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim, eu vou ler, tá? O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então Deus aqui está dando um empurrão ali em Samuel, porque Samuel estava com pena de Saul. Eu não sei se vocês lembram, mas semana passada eu mostrei isso e nós lemos
que quando Samuel se encontra ali pela última vez com Saul, Saul está pedindo, por favor, misericórdia, pedindo ajuda para que Samuel o acolhesse novamente, para que o Samuel... Tá tudo certo com o microfone? É? Ah, tá, beleza. Daqui baixou um pouco aí. Então ali nesse encontro foi muito triste, porque é o momento onde realmente o reino é tirado de Saul. Saul agarra ali na capa, no manto ali de Samuel, e ele rasga, né? E aí Samuel tá falando para ele, ó, o teu reino foi rasgado, foi arrancado de você. E Samuel, ele fica muito com pena, ele fica muito entristecido, porque Samuel realmente acreditava que Saul seria um grande rei. E ele tinha todas as características para isso, ele tinha tudo para ser um grande rei. E agora Deus está empurrando ele para encontrar um novo rei. E aqui nesse episódio, então, Saul ele sai ao encontro, ele sai meio temeroso, porque Samuel sai meio temeroso, porque Saul poderia descobrir, né? Imagine se Saul descobre que Samuel está indo atrás de um outro rei para substituir ele ficaria muito furioso. Então ele chega aqui diante da família de Jessé, pai de Davi, e a proposta é que ele faria um sacrifício, traria eles ali para abençoar aquela região, aquela família, porque dali Deus fala com Samuel que sairia o novo rei. E aí o que acontece? No versículo 6, diz assim, ó. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Deus está falando para Samuel aqui, ó, você não vai cometer o mesmo problema, o mesmo erro de anteriormente. O povo queria um grande rei, um homem belo, um homem alto, e foi isso que foi dado para o povo, e aconteceu tudo o que aconteceu. E Samuel, ele chega com essa configuração na mente dele, eu tenho que encontrar um grande homem, um homem forte, um homem valente, e aí o primogênito aqui de Jessé aparece, e instantaneamente ele pensa, esse aqui está à altura para substituir Saul. Só que Deus já corta ele, fala, não olhe para a aparência, você tem que olhar para o coração, olhe para o coração. É muito tremendo isso. E aqui os filhos de Jessé vão passando um a um, 7 filhos passam ali, né? No versículo 10, ó. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes, e perguntou Jessé, e perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Davi, ele meio que foi esquecido aqui, meio que foi deixado de lado. Era para toda a família estar reunida ali, né? E só que Davi, ele estava lá, apacentando as ovelhas, fazendo lá o seu ofício diário. Ele nem foi convidado para estar ali. É muito difícil pensar num pai que faria isso com seu filho, né? Samuel era um grande homem, né? Era um grande momento que estava acontecendo ali, aquele homem de Deus estaria abençoando aquela casa. Só que mesmo assim, Jessé não chama Davi, deixa ele lá porque provavelmente ele pensou que ele não era digno, que ele não precisava daquilo, ou ele simplesmente era tratado apenas como um servo da família. E aí vamos seguir aqui, versículo 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-te e unja-o, pois este é ele. Versículo 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. É interessante notar que Samuel não fala para Davi o motivo daquela unção ali. Vocês perceberam isso? Até o título aqui da minha Bíblia é Davi é ungido rei. Mas isso está apenas no coração de Samuel. Isso está apenas no coração do Senhor. Ele não fala para Davi, você vai ser rei, agora eu vou te ungir. Ele simplesmente unge ele. E eu penso que essa cena foi tida com
foi vista com grande espanto pelos irmãos, por Jessé. Talvez ninguém entendeu nada, talvez nem Davi entendeu. Talvez Davi foi entender isso somente lá na frente. A ficha foi caindo, provavelmente aos poucos, porque Samuel não fala em momento algum que ele seria rei, que ele estava sendo ungido rei. Mas ficou aquela pulga atrás da orelha, né? Por que isso está acontecendo, né? Por que ele está me ungindo? O que está acontecendo? E aí a gente segue a história aqui. Passa ali, Azafio, o próximo. Isso. Eu trouxe aqui as funções de um bom pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas, ele tinha que guiar as ovelhas a pastagens, fontes de águas e lugares de descanso. Essa aqui era a rotina de Davi. Proteger o rebanho de predadores, como leões, ursos e lobos. Não era uma tarefa fácil. A gente acha que ser pastor é ficar lá de boa, vendo as ovelhinhas, né? Levando elas de um ponto ao outro, mas na verdade é uma tarefa difícil. Ele tinha que lutar contra leões, ursos. Conhecer cada ovelha, características, necessidades e comportamento. O pastor ele tinha que saber o que estava acontecendo com cada ovelhinha ali. Ele olhar ali na face daquelas ovelhinhas e saber se elas estavam bem, se elas estavam ruins. E o próximo é desenvolver uma certa conexão com as ovelhas a ponto das ovelhas reconhecerem a voz do pastor. Então era meio que uma relação de um dono com o seu pet ali, né? O nosso cachorrinho conhece a nossa voz, né? Ele gosta da gente. E era meio que isso. Ele vivia para aquelas ovelhas, ele cuidava daquelas ovelhas, alimentava, levava elas para as pastagens, cuidava, brigava quando um leão vinha, quando um urso vinha, e essa era a função de Davi. Muito, muito massa. A Fábio é uma pastora do Caju lá, ferrenha. Protege ele de todos os jeitos, né, amor? Ela tá aqui me olhando. Pode passar, Zaf. E aí o que acontece em seguida? De pastor de ovelhas a escudeiro do rei. Nós vamos entender o quão grandioso é isso agora. Às vezes a gente passa ali o olho no texto e não se dá conta do que está acontecendo. Vamos continuar aqui no versículo 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Algo que chama muita atenção é que o texto enfatiza que aquele espírito mau estava sendo enviado da parte de Deus. Parece que Deus é um Deus malvadão aqui, mas a grande verdade é que Saul se afasta de Deus. E a partir desse momento, ele está vulnerável. Essa é uma coisa que nós temos que cuidar com a nossa vida. Quando nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos da leitura, nos afastamos da congregação, de estar junto com os irmãos, da oração, Bíblia, quando nos afastamos dessas coisas, começamos a ficar vulneráveis a ataques do inimigo. E é isso que está acontecendo aqui. Então Deus ele permite que isso aconteça aqui na vida de Saul. Deus permite que o mal venha sobre as nossas vidas, e isso é muito, muito doido de pensar, né? Muitas vezes, quando o mal vem sobre as nossas vidas, é um momento onde nós nos posicionamos, não é assim que acontece? Mas, infelizmente, com a vida de Saul, não aconteceu isso. Ele não se posiciona, ele continua com as mesmas atitudes. Versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então Davi começou ali a tocar a harpa em todos os momentos que o rei se sentia ruim, que ele estava atormentado.
Dá para ter uma noção de que Saul realmente estava com muitos problemas em sua mente, estava muito perturbado, justamente porque o reino foi cortado dele. O reino foi tirado dele, e as palavras que Samuel usou ali pesaram muito no coração dele. E ele começa a se afastar do Senhor, a ponto de ficar desse jeito, tomado por um espírito maligno, totalmente atormentado. E toda vez que Davi dedilhava sua harpa, né? Aqui tem uma cena aqui para vocês terem uma noção. Se você não sabe o que é a harpa, é aquele instrumento muito legal ali. Uma vez eu vi lá no São Vicente uma moça tocando, é lindo, é lindo. Se você teve essa oportunidade, cara, você teve um grande privilégio. É muito lindo o som da harpa. E esse som da harpa ali, ele aliviava o coração de Saul. E ele se torna escudeiro. Isso, Asaf. Você já está sincronizado, Asaf, lá. Funções de um escudeiro. Presta bem atenção nisso aqui. Quais eram as funções de um escudeiro aqui na época de Davi? Ele tinha função de proteção e assistência em batalha. Ele era um assistente pessoal, um mensageiro e emissário. Ou seja, em certos momentos Davi era um representante de Saul. Existia alguma coisa que só o rei poderia autorizar. Ele enviava Davi como o seu representante. Ele era o seu emissário. Outra responsabilidade, função, ele tinha um aconselhamento e companhia. Então ele estava ali dando conselhos pro rei, sendo a companhia dele, tocando harpa. E o último, preparação de refeições e hospedagem. Então ele fazia parte da vida de Saul. Isso é muito, muito tremendo. Muito tremendo, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então, Deus coloca Davi exatamente em uma posição estratégica para que ele aprendesse todas as técnicas. Pode passar. Até aqui, Davi está em uma grande escola. Ele aprendeu a liderança, sendo um bom pastor de ovelhas. Ele aprendeu a ser um rei, sendo um bom escudeiro. Então, não despreze a sua caminhada até aqui, meu irmão. Não despreze a sua caminhada. Talvez você olhe para a tua vida e pense, poxa, não aconteceu nada de interessante na minha vida, não fiz nada demais. Nós estamos em uma escola e em tudo nós estamos aprendendo. O Senhor tem um projeto para as nossas vidas e Ele está no meio desse caminho aqui em que nós estamos vivendo agora. Ele está nos ensinando, nos forjando, nos mostrando uma direção. Davi, ele não tinha noção de que ele seria o rei, de que ele seria o homem mais importante da sua nação, mas Deus tinha colocado ele em lugares para que ele aprendesse. Para que ele aprendesse a defender o que era seu, aprendesse as técnicas. E é isso que aconteceu durante todo esse tempo. Ele esteve com Saul em todos os momentos de tristeza, momentos de alegria. Ele esteve com Saul nas batalhas. Ele esteve com Saul arrumando ali a armadura dele em momentos de batalha. Ele esteve com ele o tempo todo. Imagina quanta coisa Davi presenciou, viu, quanta história ele vivenciou, quantas reuniões Saul fez com capitães, com pessoas importantes da nação. E ele estava ali, só ouvindo, captando tudo aquilo, sendo ensinado por Deus, e ele tinha um coração ensinado. Davi e Golias. Esse é um dos episódios mais interessantes e importantes da história de Davi. Quando a gente pensa em Davi, provavelmente a gente lembra disso aqui, né? Davi e Golias. Eu vou passar pelos principais pontos, tá? O primeiro ponto, o desafio de Golias. Vamos ler aqui no capítulo 17, versículo 1. Diz assim, ó. Tá indo tudo bem aí por enquanto? Vocês estão aí, né? Tá rolando umas conversas aí. Aqui está tudo certo. O pastor tá aí. É a picanha que tá aqui. A picanha não perde um culto, vice? Nota 10. Massa. Capítulo 17. Versículo 1 diz assim, ó. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam em Socó e Azeca, em Éfes-Damim.
Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então só imagina a cena aqui comigo, tá? Antes da gente continuar o texto. O povo de Israel está num monte, e eu acho que essa imagem aqui, ó, ilustra um pouco isso, essa imagem que eu coloquei. O povo de Israel está num monte e os filisteus estão no outro monte, e eles estão se olhando. E ali eles estão trocando suas provocações, e no meio deles tem um vale. Entenderam? Pegaram a cena? É mais ou menos o que está aqui, lá atrás, lá, ó, dá uma olhada lá atrás. Mais ou menos essa cena ali. Aqui embaixo, tá? Beleza, Frank? Aqui embaixo da imagem ali, ó. Por quê? A Fábio perguntou por quê. É porque o Frank estava perdido semana passada. Versículo 4. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Olha só, fica só observando. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. 60 quilos, gente. 60 quilos. Vocês têm noção do que é isso? Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para afrontar a linha em batalha? Para formar a linha em batalha? Não sou eu filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos. Essa proposta. Versículo 16 diz assim, ó: O filisteu vinha de manhã e de tarde apresentar-se durante 40 dias. 40 dias, gente. Esse homem, esse gigantão, onde tudo que tem nele ali é para causar medo mesmo, ele veio e afrontava os filhos de Israel ali dizendo: Tem alguém aí? Vamos lutar. Se alguém me vencer, nós vamos servir vocês. E ele ficava fazendo isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E os homens, os guerreiros de Saul aqui, começaram a ter medo daquele homem. Qualquer um de nós teria medo, eu acho. Eu não enfrentaria, eu acho, um gigante, cara. Ele tinha quase 3 metros. Então ninguém tinha coragem de afrontar esse homem. Ninguém tinha coragem. E aí o que acontece no versículo 15, volta um pouquinho aqui, diz assim, ó: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, essa era a rotina de Davi até então. Tá? Davi é a sua vida comum, eu coloquei ali. Davi, apesar de ser o escudeiro do rei, ele ainda continuou indo e voltando na casa do seu pai, ele ainda continuou fazendo as duas funções. Então ele vinha ali, era o escudeiro, ele voltava para a casa do seu pai, apacentava as ovelhas, e ele ficava indo e voltando. E aqui no decorrer do texto, nós vamos ver que o Jessé pede para Davi levar a marmita lá para os irmãos. Os irmãos estavam em batalha, Davi não estava, porque Davi era muito jovem para isso. Ele pede para Davi ir levar a marmita para eles, ver se eles estavam vivos, ver se eles estavam bem. E aí, nessas idas e vindas de levar a marmita, acontece o seguinte, no versículo 24, a recompensa, diz assim, ó: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Davi escuta isso aqui, meu irmão. Ele escuta que o homem que matasse Golias seria coberto de riquezas e a sua casa seria isenta de impostos. Imagina você ser isento de impostos pro resto da vida. Era uma proposta irrecusável. E ainda ele daria a filha dele, né? Saul daria a filha dele em casamento a esse homem. Então esse homem seria o genro do rei. Ele estaria dentro da família. Uma proposta gigantesca. E mesmo com essa grande proposta, ninguém tem coragem de afrontar o gigante. Ninguém. Versículo 32. Davi se candidata.
Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então, preste atenção comigo. Imagine essa cena. Se a gente se colocar no lugar de Saul, provavelmente a gente iria rir da cara de Davi. Saul tinha todos os guerreiros, homens valentes ali, ninguém teve coragem. Aí Davi, aquele jovem pastor de ovelhas, chega ali e fala, eu vou, que esses homens não precisam estar tristes por conta desse homem, eu vou. Claro que Saul não acreditou nele. Versículo 34, Davi respondeu, e olha só, isso aqui é muito interessante. Esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E é isso que eu estou falando a respeito de Davi estar sendo treinado quando ele era pastor. Davi enfrentou leões e ursos. Quando ele olha para aquele filisteu, ele começa a comparar e ele começa a perceber que um leão e um urso talvez sejam um pouco pior do que esse homem. Ele começa a fazer essa análise, ele lembra e ele começa a pensar, eu tenho capacidade total de lutar contra esse filisteu. E aí ele convence Saul e o que acontece? No versículo 40. Um pouco antes disso aqui, Saul então aceita, né, a candidatura dele, coloca a sua armadura em Davi. Davi nunca tinha usado uma armadura. Aquela armadura era gigante, porque nós vimos, né, semana passada que Saul era um homem alto. Ele sobressaía, né, no meio de uma multidão. Então ele teve que tirar a armadura. E aí o que ele pega para se proteger? Versículo 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Então ele vai em direção ao filisteu, e aí o que acontece? O filisteu lá, o Golias, começa a zombar. Começa a falar, zombando dele, rindo da cara dele, não acreditando. Porque faz muito sentido, gente. Ele não estava acreditando naquilo ali. Como que vocês mandam esse menino vir lutar? Ele se sentiu ofendido, gente. O gigante se sentiu ofendido por eles não terem enviado um grande guerreiro. E aí, beleza, ele se convence a lutar com Davi e acontece a batalha de 30 segundos. Versículo 48. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu em encontro ao filisteu. Então imagina a cena. O gigante está indo em direção ali no vale, né? Tem o povo aqui em cima do monte, outro povo em cima do outro monte, tem um vale, Golias então está indo em direção ali ao meio do vale. Quando Golias está fazendo isso, Davi vem ao encontro dele correndo. A gente não vê que ele está com medo aqui, ele vai correndo, confiante. Isso é muito, muito tremendo. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com a sua funda e com a pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e lançou-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então ele pega aquela funda ali na imagem aí, vocês estão vendo. Não é o estilingue, né, que a gente está acostumado. Provavelmente era esse tipo ali, né, aquela que você roda e ataca. Então, ele teve que ter uma mira muito precisa. Tem um programa que se chama Mythbusters, Caçadores de Mitos. Já viu? Asif disse que já viu. É muito bom e tem um episódio, procura no YouTube que deve ter. Um dia desses, procura. Tem um episódio que eles vão atrás de saber se isso aqui é real, é possível ou se é um mito. Então, eles tentam desmascarar mitos ou
aprovar, dizer, não, é verdade, isso pode acontecer. E aí eles fizeram toda a simulação baseado ali em como era uma armadura da época e tudo mais. Então, provavelmente Golias ele estava com um capacete, e esse capacete ele cobria toda a face aqui assim, ó. Tudo aqui, provavelmente, e sobrava realmente só um tantinho aqui, ó, que só cabia uma pedrinha assim, ó. Puf. E aí eles pegaram um cara especialista nesse tipo de funda e o cara lançou. O cara era muito bom e acertou exatamente no ponto ali. Eles fizeram mais ou menos a medida assim, né, baseado aqui na altura de Golias. E aí eles colocaram sensores ali para saber se realmente aquela pedra poderia matar. E de fato aquela pedra poderia sim matar. Se ela pegasse em cheio, se viesse com a velocidade correta, a pressão que aquela pedra poderia causar aqui daria um traumatismo craniano. Ou poderia fazer com que ele entrasse ali, desmaiasse. Que seria o tempo exato ali onde ele iria lá cortar a cabeça. Então realmente é possível. Segundo os caçadores de mito ali, eles aprovam. Eles falam, não, realmente Davi poderia ter matado ele só com a pedra. Mas ele vai lá e ainda arranca a cabeça, né, para garantir. E mata Golias. Pode passar, Zé. Então, dentro aqui dessa primeira parte da história de Davi, esses episódios aqui são os mais importantes. Por quê? Porque Davi é ungido rei, né? Nós vimos aqui, Samuel ungindo ele rei. Nós vemos ele indo para o palácio, sendo o escudeiro, estando ali aprendendo, né? Deus já estava com os planos para que ele fosse o rei lá na frente, né? E agora tem uma grande missão onde Davi se coloca ali como o salvador da nação. E o que isso desencadeia é um ódio e uma inveja muito grande em Saul. Vê aqui, ó, no versículo... Passa aí, Asaf, acho que está duplicado esse. Isso, a primeira tentativa. Olha só o que acontece no versículo 6. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. Então isso aqui era muito comum. Sempre que um exército vencia uma grande batalha, se fazia uma grande festa, os exércitos eram recepcionados, né? Lá tinha uma festa, as mulheres estavam dançando e... Imagina aquela festança, né? E Saul tá chegando ali na frente como um rei grande, vitorioso, né? E aí acontece no versículo 7. As mulheres se alegravam e cantavam altamente e diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Essa canção entrou como uma flecha no coração de Saul. Isso aqui foi uma grande afronta, porque ele já sabia que o trono havia sido tirado dele por parte de Deus. Agora acontece isso. Samuel tinha falado para ele anteriormente, ó, você perdeu o teu reino e Deus já tem um homem segundo o coração dele. Deus já escolheu um outro rei. Então, a hora que ele vê isso, gente, ele cai em si. Ele se toca de que Davi poderia ser realmente substituto. Ele começa a entrar em parafuso, esse homem. Versículo 8. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Estão vendo como caiu a ficha? Versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Olha só as ideias do homem. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Davi era ligeiro, cara. Ele se desviou por 2 vezes aqui, ó. Só um Matrix aqui assim, ó. Foi desviando ali de Saul.
Versículo 12. Saul tinha medo, olha só, Saul tinha medo de Davi porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Então ele tenta matar aqui pela primeira vez Davi, e aí Davi, ele é colocado como um chefe. Saul poderia ter deixado ele quietinho ali, né? Deixa ele ali junto dele, escondidinho, para que ninguém visse ele. Mas não, né? O homem não tinha sabedoria nenhuma. Por isso que nós, longe de Deus, gente, nós perecemos. Nós perecemos sem a sabedoria do Senhor. Ele colocou ele como chefe de 1000, ele colocou ele para brilhar mesmo. E aí Davi começa a brilhar, começa a todas as saídas aqui que eles falam, todas as investidas contra os inimigos, Davi tinha total êxito. Ele vencia todas as batalhas, uma atrás da outra, ele foi vencendo batalhas e batalhas e batalhas. E aí o que acontece? O povo começa a amar Davi. Começa a amar Davi e aí Saul é esquecido de pouco em pouco. Pode passar, Zé. Então daqui pra frente, gente, eu vou passar bem rapidinho porque acontecem mais 9 tentativas. É isso mesmo. São mais 9 tentativas, são 10 ao todo, pelo que eu contei, são 10 tentativas de matar Davi daqui pra frente. E as tentativas elas só vão aumentando. Ele começa aqui na primeira com a lança e vai indo. Lá no final vocês vão ver que já tem 3.000 homens atrás de Davi. Então a segunda tentativa acontece em 1 Samuel 18. Que diz, eu coloquei aqui um resuminho, tá? Saul pede para Davi casar com Mical, a filha de Saul. E o dote seria 100 prepúcios de filisteus. Mas a intenção de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Mas o que acontece? Davi mata o dobro do que o Saul havia pedido. Então Saul arma um plano. Então eu não vou matar com as minhas próprias mãos, eu vou dar um jeito. Eu vou oferecer Mical, a minha filha. E como ele não tem posses, porque deveria dar um grande dote para casar com uma princesa. Tinha que dar muita riqueza para o rei. Davi não tinha isso. Então, Saul chega para ele e fala, se você me der 100 prepúcios, se você não sabe o que é prepúcio, você vai descobrir sozinho. Não vai no Google. Não vai no... Eu vou ter que falar agora, porque vai que a pessoa vai no Google. Né? Prepúcio. Prepúcio é a pelezinha que tem ali no órgão genital do homem. Então, era a circuncisão. Sabe a circuncisão? Circuncisão era justamente isso, eles cortavam aquela parte de cima ali, e isso era um sinal. Nossa, é muito estranho falar disso. Isso era um sinal. Então, olha só o que Saul está pedindo. Ele pensa assim, os filisteus são tudo incircuncisos. Todos eles ainda têm a pelezinha. Então, vai lá e me traz 100 pelezinha dessa. É isso que Davi vai. Então, Davi faz o seguinte, beleza, a proposta é gigantesca, né? Eu vou ser genro do rei, então eu vou dar 200. Então ele vai lá e mata 100 filisteus e arranca ali os prepúcios deles e traz 200. A ideia de Saul é que ele morresse no meio do caminho. Né? Ele matou 200. Ele matou os 200, tá? Então a ideia de Saul é que quando ele fosse enfrentar os filisteus, ele morresse na batalha, mas não acontece, porque ele é Davi. Entende? Vamos para o próximo. Terceira tentativa. Saul declara abertamente que Davi seria morto, mas Jonatas pacifica a situação e faz com que Saul esteja em paz com Davi novamente. Vamos ler o versículo, vai lá no 19, versículo 1. Essa é a primeira vez que abertamente Saul está falando que vai matar ele. Diz assim, Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, seu filho, era muito afeiçoado a Davi. Então Jonatas se tornou um grande amigo de Davi. Ali no começo do capítulo 18 nós vemos isso. E aí, nessa ocasião aqui, o Saul já queria levantar uma galera para ir matar Davi. E nessa terceira tentativa que o Jonatas ali, ele pacifica a situação. E aí lá no versículo 7, diz assim, versículo 6. Vamos ler do 5,
arriscando a sua vida, ele matou o filisteu. Ele está aqui falando com o Jonatas, está falando com Saul, né? Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como viu o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. Então, Jonatas apazigua ali, né? Traz paz entre os dois. Saul jura, olha só, como ele já não era um homem mais de palavra, né? Jura que não mataria Davi. Só que daí acontece a quarta tentativa. Pode passar, Azif. A quarta tentativa, que está lá no versículo 9 em diante. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa com a lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Novamente a mesma cena, né? Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Então, mais uma vez, Saul tenta matar Davi. Ele está lá dedilhando a sua harpinha, bonitinho, e ele se enfurece novamente contra Davi e joga aquela lança nele, e ele se desvia novamente, o Matrix ali desviou novamente e fugiu. E aí Mical ajuda, né? A esposa de Davi ajuda Davi a fugir. Ela coloca um ídolo deitado assim. É bem estranho essa passagem. Coloca um ídolo. É muito estranho Mical ter um ídolo, né? Ali ela tinha um grande ídolo na sua casa, uma estátua. Colocou deitadinha ali do lado dela, colocou os pelos de cabra assim na cabeça, cobriu, para que eles fossem ali e vissem que Davi ainda estava lá. Mas Davi já tinha pulado ali a janela, já tinha fugido. Vamos para a próxima, quinta tentativa. Davi vai até a casa dos profetas, onde estava Samuel, e Saul envia 3 grupos de mensageiros para capturar Davi. E os 3 grupos são tomados pelo poder de Deus e começam a profetizar, até que Saul vai até lá e também é tomado pelo poder de Deus, ficando nu o dia todo ali. Então Davi foge. É muito interessante isso aqui. Muito interessante essa passagem, que está aqui no 19, do 18 ao 23. Davi então foge ali daquela situação, né? E ele vai lá onde o profeta Samuel tá, vai lá pedir abrigo. E aí Saul começa a enviar uma tropa de gente para matar ele, capturar ele. Quando essa tropa chega, eles são tomados pelo poder de Deus, e esses homens que iam lá matar Davi começam a profetizar. Eles são tomados por Deus, e aí Saul fica sabendo disso, manda outra tropa, e acontece a mesma coisa. Então eles começam um grande culto ali a Deus. Cada tropa que chegava aumentava aquele culto. Então 3 tropas foram, e todos eles foram tomados pelo poder de Deus, e nenhum deles conseguiu capturar Davi. Davi estava lá dentro. Aí Saul pensa: poxa, eu vou fazer eu mesmo a parada. Eu vou lá. E aí ele vai, e ele também é tomado pelo poder de Deus. É muito tremendo. E aí ele rasga as vestes, ele fica nu ali, fica deitado no chão o dia todo. E aí nisso Davi foge. Sexta tentativa. Na sexta tentativa, ela acontece durante uma festa. Era a festa da lua nova, e Davi tinha um lugar reservado ao lado do rei Saul. Estão vendo como ele era importante? Tinha uma grande festa, e Davi tinha um lugarzinho ali para ele. O rei esperava que Davi fosse à festa. Mas antes da festa, Jonatas havia feito um combinado com Davi, de que ele iria espionar Saul para saber se ele ainda queria matá-lo. Poxa, eles ainda estavam com dúvida, né? Depois de tudo isso, depois de ele ter lançado ali a lança 2 vezes, depois de ter mandado 3 tropas para matar o homem, eles ainda estavam com dúvida. Então eles fizeram um combinado ali, ó: eu vou ficar de olho lá, tu vai ter o teu lugar lá, e ele vai sentir falta. Esquece, coisa interna aqui. Ai, o Asif é demais, cara. E aí eles fazem esse combinado: tu vai ter o teu lugarzinho lá, e Saul vai sentir tua falta. E aí nisso eu vou espionar, saber se ele ainda quer te matar ou não. E aí eu te aviso. Vamos continuar lendo ali, ó, o resuminho que eu fiz. O Jonas fez um combinado com Davi, de que ele
iria espionar Saul para saber se ele ainda queria matá-lo. Beleza. No terceiro dia da festa, Saul pergunta a Jonatas onde estava Davi, que não foi para a festa. Jonatas fala que deu permissão para ele ir até Belém para sacrificar a Deus. Saul pega uma lança e tenta matar a Jonatas. Eu vou ler esse versículo porque eu achei isso aqui muito forte. Versículo 33, aqui do capítulo 20, versículo 33. Abre aí. Quando Saul descobre que Jonatas fez isso, esse combinado, né? Ele fala que enviou Davi e tal. Jonatas ali entende nesse momento que Saul estava planejando matar Davi naquele dia. E Saul fica furioso. E aí versículo 33 acontece. Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. É o filho dele, gente. Com isso, Jonatas entendeu que de fato seu pai já havia decidido matar Davi. Saul, ele estava tão perdido a essa altura que ele tenta matar o próprio filho. De raiva. É ruim de mira, o Asif tá falando. Ruim de mira mesmo. Não era um bom guerreiro, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Ele não conseguiu acertar Davi 2 vezes, agora Jonas também, ó. O bichinho era ruim, não. Aí, ó. Ah, tá. Aqui não é uma das tentativas, mas são coisas interessantes que aconteceram no meio do caminho, tá? Coisas interessantes e absurdas. Olha só. No capítulo 21, Davi, ele tá fugindo ali, né? Nessa ocasião ali da festa, Davi se despede de fato ali de Jonatas. Eles se abraçam, eles choram muito. É bem emocionante essa parte. Porque eles entendem que acabou, entende? A partir de agora, Davi não poderia mais estar junto deles. Então, se você quiser ver lá no versículo 41 do capítulo 20, você vai ver que eles estão se despedindo para nunca mais se ver. Para nunca mais se ver. Eles se despedem, Davi vai embora. E aí, no meio dessa fuga, acontece isso aqui lá no capítulo 21, no versículo 9. Antes disso, para contextualizar aqui, Davi ele se encontra aqui com o profeta Aimeleque. Ele vai lá pedir abrigo, pedir pão, ele está faminto. Ele foge ali daquela situação da festa sem nada, sem a sua espada, ele não tem pão, ele não tem nada, ele simplesmente foge. Ele chega diante do profeta, ele conta uma história falando que Saul enviou ele. Ele está muito temeroso, né? Porque qualquer lugar que ele fosse agora era um risco de vida. O risco dele ser morto por alguém, né? Então ele chega ali e aí aquele sacerdote dá pão para ele. E aí Davi pergunta para ele se ele tinha alguma espada. Davi, ele queria se armar para caso alguém viesse contra ele, ele tinha uma espada na mão. E aí o que acontece? Versículo 9. Capítulo 21, versículo 9. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano, atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, dê-me essa espada. Então o que acontece? Davi pega a espada de Golias. Agora a espada daquele gigantão é dele. E eu imagino que devia ser uma espada enorme, né? Ele quase que nem conseguia carregar, de certo, de tão grande, mas agora aquela espada era dele. Achei bem interessante isso. Próximo. No meio dessas escapadas aí de Davi, tem esse episódio aqui com o rei de Gate, onde ele finge ser louco. Sim, Davi ele começa a usar várias estratégias para fugir de Saul. E aí ele chega diante desse rei aqui, esse rei reconhece ele, porque ele era muito famoso, e fala: mas tu não é o Davi, o famosão, o matador de filisteu? E aí ele fica com medo dessa situação, e a ideia que vem na cabeça dele é: vou me fingir de doido. Olha só, versículo 12 do capítulo 21. Davi guardou essas palavras no coração, né, aquilo que o rei tinha falado ali, teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou seu comportamento diante deles, fingiu-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nas paredes, nos portões e deixava escorrer saliva pela barba, gente. Olha que bizarro isso aqui. Ele arrumou essa estratégia. Vou me fingir de louco aqui, senão esses caras vão me matar. E aí liberaram ele. O rei falou: eu não quero esse doido aqui, manda embora. Próxima coisa diferente. Davi se esconde na caverna. Davi se esconde aqui na caverna de Adulão, aqui no capítulo 22.
E cerca de 400 pessoas se juntam a ele. Todos estavam em grandes dificuldades, amargurados, e Davi se torna o chefe deles, o líder deles. Então as pessoas aos poucos começam a descobrir que Davi está escondido ali nessa caverna de Adulão, e todos aqueles que haviam sido maltratados pelo reino, em que as suas posses haviam sido tiradas por falta de pagamento de impostos, por exemplo, todas essas pessoas começaram a se juntar a Davi. E ele foi juntando ali um rebanho de pessoas e foi se tornando o líder deles. Todo mundo escondidinho ali, estava todo mundo se escondendo, todo mundo temeroso do que Saul poderia fazer com eles. Próximo. Davi pede um lugar de refúgio para os pais dele. Davi pede um lugar de refúgio aos seus pais em Moabe, inimigos de Saul. Então o que acontece? Davi, isso aqui, eu coloquei isso aqui para demonstrar para vocês que Davi não tinha mais para onde ir, gente. Porque qualquer lugar que ele fosse, ele era um inimigo do reino. Ele era um inimigo do rei. E era assim que ele estava sendo tratado. Então ele não tem outra alternativa a não ser ir lá nos Moabitas, que eram inimigos. Lá no capítulo 14 nós vemos Saul lutando contra os Moabitas. Eles eram inimigos de Israel. E Davi chega ali diante do rei ali daquele lugar e pede refúgio para os pais dele, porque os pais dele estavam lá na caverna escondidos junto dele. Tá tudo certo aí, gente. Eu sei que é muita coisa, muita informação, mas realmente a minha proposta é trazer um panorama geral, assim, para a gente conseguir olhar de fora e ver toda a história de Davi, tá? Não achou? O Asif está dizendo que não achou o Mythbusters lá do Davi. Poxa, que pena. Se eu achar isso, eu mando para vocês. É muito interessante, tá? Esse episódio aqui, ó, Saul mata 85 sacerdotes. É muito triste, gente. Muito triste. Saul, ele começa a pirar mesmo, assim. Ele começa a fazer loucuras para tentar achar Davi. E uma dessas loucuras foi essa aqui eu acredito que foi a maior loucura que ele fez. De todas, assim. Por quê? Porque ele confronta o povo, ele reúne o povo e fala pro povo: povo, vocês estão contra mim, o que está acontecendo? Ele pressiona eles, até que esse Doeg, ele se levanta e fala: ó, eu tenho uma informação quente aqui. Doeg, no episódio lá em que Davi pega a espada de Golias, Doeg estava lá. Ele estava lá tendo um momento com Deus, ele estava tendo um propósito com Deus ali, e Doeg se lembra disso e fala para Saul: olha, eu estava lá, Aimeleque fez isso, deu pão para ele, ainda, além de dar pão para Davi, ele deu a espada de Golias para ele. Saul se enfurece com isso, manda chamar o sacerdote, e manda chamar todos os sacerdotes. Eram 85 sacerdotes. Imagina essa cena, gente. 85 sacerdotes, homens de Deus, são colocados diante de Saul. E Saul, enfurecido porque ele tinha dado pão e a espada de Golias para Davi, Saul, enfurecido com isso, manda matar todos os sacerdotes. Todos. Não sobraria nenhum. Aí aqueles homens ali, os guerreiros de Saul, eles ficam temerosos e eles não querem matar. Ninguém tem coragem, porque é uma loucura o que ele está fazendo. Aí Saul pressiona Doeg, esse homem aqui que trouxe a notícia ali, pressiona ele, e esse homem, foi matando um por um daqueles sacerdotes. Um por um. Todos eles foram mortos nesse dia aqui. E além deles, Saul invade a cidade ali. A cidade se chama Nob. Ele invade a cidade e mata todos que estão naquela cidade, que era a cidade ali do sacerdote Aimeleque. Então ele enlouquece. Nesse ponto da história, Saul enlouquece. Ele não sabe mais o que é certo e o que é errado. Ele se enche de orgulho. Ele começa a agir como os reis pagãos. Porque uma cena dessa aqui, onde 85 sacerdotes são mortos sem dever nada, era uma cena comum para reis de outras nações. Eles não tinham temor, eram pagãos. Então ele começa a imitar o comportamento desses reis pagãos. E ele manda matar todo mundo.
Pode passar, Asa. A 7ª tentativa. Davi luta contra os filisteus em Keila e os derrota. Saul convoca todos os seus guerreiros para cercar a cidade onde Davi estava, mas Deus avisa Davi e ele foge ainda antes de Saul chegar. Então o que acontece? Davi, ele, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo perseguido, ele continua lutando contra os inimigos de Israel. Tudo certo, o pessoal está falando, benção. Ele continua lutando e tem esse episódio aqui em que os filisteus estão afrontando o povo de Israel e Davi questiona, chega diante de Deus e pergunta, Deus, eu tenho que lutar contra eles? Fala, pode lutar. E ele vai lá e ele vence a batalha. E quando Saul descobre que ele está ali, lutando com aquele povo, com os filisteus, naquela região, ele manda cercar aquela região. Só que aí Davi tinha algo muito precioso que Saul não tinha mais, que era Deus na vida dele. Davi, em todos esses momentos, ele pedia socorro ao Senhor e Deus o livrava. Então, em um momento desse aqui, em oração, Davi pergunta a Deus, vamos ler o versículo 10, ó. É 1 Samuel 23, versículo 10, diz assim. Então Davi orou, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo? Como o seu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse, ele virá. Então Davi sempre tinha a resposta de Deus. Ele recebeu essa resposta e ele fugiu antes de Saul chegar lá. Saul não consegue matar ele. Acho que está repetido aqui. Vai lá para a 8ª tentativa, tá, Azaf? Pode passar. Na 8ª tentativa, essa aqui é a tentativa mais clara, assim. Nesse momento aqui, se isso tudo fosse um filme, seria tipo aquela cena final, sabe? Em que o herói está prestes a morrer, assim. Seria mais ou menos isso. Porque nessa ocasião, aqui na 8ª tentativa, Saul persegue e encurrala Davi e seus homens no deserto de Gesimon. Mas quando são cercados, um mensageiro vem às pressas avisar que os filisteus haviam invadido a terra. Então Saul precisou ir lutar contra os filisteus. O que acontece? Eles estão ali, imagina essa cena comigo. Eles encontram Davi, eles estão ali perseguindo Davi, eles encontram Davi, eles cercam ele. Faz aquela rodinha ali de um grande exército. Se eu não me engano, eram 3.000 homens. Cercam Davi e é esse momento que Davi morreria. Só que Deus está no negócio, gente. Quando Deus está no negócio, o mal não vem sobre as nossas vidas. Um mensageiro chega exatamente no momento que eles iam matar Davi e fala, os filisteus acabaram de invadir as terras. Nós precisamos ir agora lá, senão as terras vão ser tomadas. Aí Saul tem que recuar. Imagina essa cena, Saul recuando e correndo para lutar contra os filisteus. O Asaf colocou um ponto interessante aqui, tipo, a imprudência de Saul, né, pra gente ver o quão perdido ele estava. Ele pega um exército todo para ir perseguir um homem, e ele esquece de defender todo o resto, né? Então ele foi muito imprudente aqui, deixando lá todo o resto lá sem proteção, né? Ele governava mais pelo ego do que para defender o reino, o Asaf falou. É bem isso. Ele esqueceu completamente do que ele estava fazendo ali, do propósito dele, ele estava governando para ele mesmo, ele queria matar Davi de todo jeito. Vamos seguir aqui, a 9ª tentativa. Tá quase acabando, tá, gente? Vou passar uns minutinhos só. Fica aí, não vai embora. A 9ª tentativa. Saul volta da perseguição com 3.000. Então ele vai lá, luta contra os filisteus, derrota eles e ele volta para matar Davi. Saul volta da perseguição com 3.000 homens a fim de matar Davi. Ele entra em uma caverna para fazer suas necessidades. Esse episódio é bastante. E lá dentro da caverna Davi e seus homens. Lá dentro estava ele. Então olha só que cena doida. Ele vem com 3.000 homens de todas as cavernas que existiam ali, de todos os cantinhos, todos os matinhos que existia. Saul escolheu justo a caverna onde Davi estava. Davi estava lá mocosadinho, lá no fundo da caverna, ele e os homens dele. E ele está ali fazendo suas necessidades. Ali na frente da caverna.
E é nesse momento que Davi tinha a oportunidade perfeita para matar ele. Os homens de Davi começam a falar ali no versículo 4 do capítulo 24, dizendo: Deus colocou ele aqui. Deus entregou Saul nas tuas mãos, vai lá e mata ele. Era a oportunidade perfeita, Davi poderia matar ele sem esforço. E aí o que Davi faz? Davi, ele só corta um pedacinho ali da roupa de Saul. Só corta um pedacinho da roupa dele. E aí Saul termina de fazer o serviço dele ali, né? Sai da caverna e Davi vai atrás dele. Olha que doido! Eu achei uma loucura o que Davi fez. Davi foi atrás dele, balançando aquele pedacinho de tecido, falando: olha aqui, ó, eu poderia ter te matado. Poderia ter te matado, poderia ter acabado com toda essa perseguição que você está fazendo contra mim. Eu não quero te matar. Essa foi a mensagem que Davi queria deixar claro para Saul. Ele não tinha intenção de matar ele. E aí, nesse momento, Saul, ele cai em si. Então, ele tinha essas loucuras dele. Ele caiu em si. Ele caiu em si e ele falou: eu me arrependo, eu não vou te matar. E mais uma vez ele jura nunca mais matar Davi. Só que é claro que nessa altura aqui, Davi já não acredita mais nos juramentos dele, né? Não acredita mais. E aí a gente vai para a 10ª tentativa, que é a última tentativa. Aí na 10ª tentativa, lá no capítulo 26, ele tenta mais uma vez. Mais uma vez Saul junta os seus homens para ir matar Davi. Então Davi entra no acampamento de Saul, entra na tenda de Saul enquanto dormiam e pega a lança e o jarro de água que estava na cabeceira de Saul. Ele grita de cima do monte e mostra a lança e o jarro. Saul muda de ideia vendo isso. Está errado ali. Então é mais uma cena muito curiosa que está acontecendo aqui. Mais uma vez Saul abandona tudo para ir atrás de Davi novamente. Ele acampa lá para matar Davi, procurar ele. E Davi, ele e mais um homem, eles entram escondidos durante a noite no acampamento. Olha só como estava a vigilância, como era boa a vigilância de Saul. Ele entra no acampamento, ele entra dentro da tenda de Saul. E essa é mais uma oportunidade de Davi acabar com tudo. Eu fico pensando, se Davi acaba com tudo aqui, pode ser que ninguém ficasse sabendo, a não ser a pessoa que estava junto dele. Era a oportunidade perfeita, perfeita. E ele mais uma vez fala: eu não vou tocar no ungido de Deus. E ele pega a lança, pega o jarro e ele sai do acampamento, ele sobe o morro distante deles ali, e de lá ele começa a gritar. E nessa ocasião ali, mais uma vez, Saul se arrepende, ele tem as suas loucuras ali de falar, de jurar novamente que Davi nunca seria morto. E essa foi a última tentativa aqui, né, de Saul. E aí acontecem algumas coisas bem interessantes para a gente finalizar aqui, tá? Davi continua não tendo para onde ir. Ele continua sem um destino, sem um rumo ali, porque em qualquer lugar que ele fosse, ele corria risco de ser morto. Então Davi vai morar na terra dos filisteus e é convocado a lutar contra Israel. Esse episódio é muito interessante. Davi ele fica morando ali por 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus com o rei Aquis, um rei filisteu. Davi ele se torna muito importante naquela terra. É muito tremendo quando Deus está conosco, né? Davi tinha o Senhor com ele, em qualquer lugar que ele ia, ele prosperava, e ele prosperou ali. Ele foi tomado pelo aquele rei para ser o guarda-costas pessoal dele. Olha só, um rei filisteu, irmãos. Vocês lembram quem são os filisteus? Os inimigos de Israel. Os filisteus são aqueles do qual Davi matou o gigante. E agora Davi vai lá morar com eles, por não ter para onde ir. É muito interessante isso. Só que o que acontece? Eles se juntam para lutar contra Israel, Davi é convocado para ir, Davi aceita. Eu fico muito curioso para saber como seria isso. Como seria Davi lutando contra Israel, porque ele de fato foi, junto do rei Aquis, como guarda-costas dele, para lutar contra Israel. Só que, quando eles se reúnem ali, Davi é rejeitado pelos comandantes dos filisteus. Ele é rejeitado, está lá no capítulo 29. Quando esses homens veem Davi, vamos ler isso? Abre aí, 1 Samuel
29, versículo 5. Olha só o que diz aqui. Não é esse aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Vocês estão vendo como essa canção aqui ecoou durante o tempo. Durante todo esse tempo aqui, durante tudo isso que aconteceu, a gente lê assim e acha que foi algumas semanas, mas na verdade foram anos, passaram muitos anos aqui de perseguição, né, que Davi sofreu. E durante todo esse tempo essa canção estava ecoando, e Davi ainda era famoso, então eles falaram: não, ele não vai com a gente. Davi não vai lutar com a gente. E eles dispensaram ele ali. Então Davi volta para sua terra, e quando ele chega lá, ele encontra a terra devastada. Deixa eu lembrar, os amalequitas. Os amalequitas haviam saqueado a terra ali, levado cativa as suas mulheres, e Davi vai lá resgatar elas. E agora, para finalizar, Saul comete suicídio. Então, o final da história é muito triste. E esse capítulo aqui, essa passagem eu quero ler com vocês. Está lá em 1 Samuel 31, no versículo 1, para a gente encerrar, tá, gente? Os filisteus lutaram contra Israel. Então, só recapitulando aqui, eles se juntaram para lutar contra Israel. Davi lutaria contra Israel como guarda-costas de Aquis, ele é rejeitado, então Davi não está nessa cena. Davi já voltou lá para a terra dos filisteus. Então essa cena acontece. Os filisteus então lutam contra Israel. E os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse aos seus escudeiros: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venha esses incircuncisos me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou contra ela. Então aqui a gente tem uma imagem aqui. A batalha estava acontecendo e ele, mais uma vez tomado por ego, ele pensa: eu não vou me dobrar diante desses homens. E ele morre dessa forma. Ele preferiu se matar do que perder a batalha para aqueles filisteus ali. É muito triste o que acontece, é muito triste a história de Saul, e nós precisamos tomar muitas lições para a nossa vida daqui. Quando nós analisamos todo esse contraste de Saul e Davi, nós vemos que a grande diferença é que Davi tinha o Senhor. Davi tinha o coração quebrantado. E isso fez toda a diferença. Precisamos abandonar o nosso ego, abandonar o nosso eu, gente. Se dobrar diante de Deus. O destino daqueles que não se arrependem, não se dobram diante do Senhor, não se curvam à majestade do Senhor, é triste. É terrível. É um caminho de morte. É um caminho de perdição. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul era o maior potencial de Israel e tudo se perdeu. Com a sua própria espada ele morre. E é isso. Espero que vocês tenham conseguido captar. Eu sei que é muita informação. Muita informação para um momento só, né? Mas a gente tem que ter essa noção, assim, né? Da história de Davi, olhar de cima assim e perceber o quanto Deus amava Davi, o quanto Deus livrou ele das mãos de Saul e o quanto nós precisamos depender de Deus. Dependa do Senhor, em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Peço perdão aí por ter passado um pouco do horário hoje, tá? Vamos orar. Senhor Jesus, eu oro, Pai, peço que o Senhor guarde os nossos corações. Guarde as nossas vidas, Deus, do nosso eu, Pai, do nosso ego. Nos guarde, Senhor, nos guarde de querer fazer as coisas do nosso jeito, Pai, e não dar ouvidos à Tua voz. Por favor, Senhor, analisando a história de Saul, nós podemos perceber que podemos cair nos mesmos erros. Podemos nos perder no meio do caminho e nós pedimos: socorre-nos, Deus, ajuda-nos, Pai, para que não nos percamos, no nome de Jesus.
Queremos estar em Ti. Queremos estar em Tua presença, assim como Davi. Queremos ser homens, mulheres, crianças, idosos, segundo o Teu coração, Pai. Queremos Te agradar, Senhor, em tudo que fizermos, Deus. No nome de Jesus. Amém.